1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. E hoje um assunto sério, vamos falar sobre a guerra da Ucrânia e a posição da Alemanha sobre a guerra. E para isso temos nossa convidada, a Amanda. Oi, gente, boa tarde, boa noite. Meu nome é Amanda Previdelli, sou jornalista, moro aqui na Áustria. E vamos conversar um pouquinho sobre a guerra, mas principalmente essa questão da Alemanha e como ela se coloca nesse conflito. Nessa confusão toda. Antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Pois bem, Amanda, quem é você na fila do Biergarten? Se apresenta aí para nosso público. Oi, gente, meu nome é Amanda Previdelli, eu sou jornalista formada pela USP, trabalhei no Brasil em veículos como TV Bandeirantes, G1, Revista Exame. Depois esqueci algum e aí os meus colegas vão ficar chateados, desculpa. Esqueceu de mim. Mas agora eu estou na Áustria desde 2016 e cobrindo as questões aqui do DACH, né, do Alemanha, Áustria, um pouquinho da Suíça, porque a Suíça ela tem uma especificidade, né? A Suíça é um lugar especial no planeta. Eu sempre tiro sarro aqui na Alemanha Cash, mas enfim, algum dia eu quero estudar esse país aí, porque... eu comecei a estudar e é complicado. É complicado. Mas a Alemanha e a Áustria, e a Alemanha é uma grande potência aqui da União Europeia, então está sendo bem importante no contexto da guerra na Ucrânia. Então tu faz a cobertura para o Brasil, no caso, né? Faço a cobertura do Brasil, me conhecer pela cobertura no Instagram para a comunidade brasileira na Alemanha. E trabalho a gente trabalha com as coisas que não tem nada a ver com nada também, né? A gente escreve, precisou de um texto, eu escrevo. Quer deixar teu Instagram aí para o pessoal, porque eu acho bem bom, eu gosto bastante do teu conteúdo lá. Obrigada, igualmente. O meu Instagram é @AmandaNaAustria. Show de bola. Eu vou deixar aí no post aí, se alguém quiser seguir a Amanda. Recomendo. Apesar de ser Áustria, né? Já fala bastante da Alemanha também, né? Falo, cubro os dois, não tem como não falar da Alemanha, não dá, né? Tudo irmãozinho, né? Pois bem, então, fala aí pra nós, Amanda, uma visão geral aí, antes da gente falar da Alemanha, vamos dar um apanhado geral aí sobre esse conflito aí. Só pra gente ter uma ideia mais ou menos do que tá acontecendo, eu já falei sobre isso algumas vezes, a gente consegue voltar do tempo séculos para tentar entender essa questão, mas não tem como a gente fazer isso agora, né? A gente vai voltar então em 2014, vai lá para 2013, 2014, a Ucrânia começou a tomar alguns passos mais em direção ao Ocidente, então fez acordos de cooperação econômica com a União Europeia e nesse meio aí, antes de fazer o acordo, o presidente acabou dando para trás, não fez esse acordo e a população se revoltou, parte da população se revoltou em relação a isso. Nessa parte, eles chamam de uma revolução que aconteceu na Ucrânia, ele acabou sendo deposto da posição dele, e a gente teve essa mudança de poder, esse presidente que era mais ligado à Rússia, acabou sendo deposto, e depois das eleições, a nova liderança já era mais ligada ao Ocidente. Entendi. Só que a questão aqui, nesse momento, a Rússia, ela estava envolvida no conflito, ela estava apoiando grupos separatistas, e aí, claro, é importante dizer que existem 1000 narrativas, né? Então, se você falar com alguma pessoa da Ucrânia, a pessoa fala assim, não tem separatista. Tem só russos lá tentando separar. É um país novo, né? Se tu for ver, né? Tipo, como Ucrânia, né? Com o nome Ucrânia é recente, assim, né? Com o nome Ucrânia, já tem referências à Ucrânia de séculos. Mas eu entendo o que você quis dizer. Vem na União Soviética, sim. Então, até 92, durante a Guerra Fria toda, durante a Segunda Guerra, era um bloco só. Então, depois que a União Soviética se desmantelou, no desmantelamento da União Soviética, essas coisas que a gente estuda, né, na escola, eles se tornaram novamente Ucrânia. E com várias questões aí que são muito interessantes e tem muito a ver com esse conflito. Uma das que eu acho mais importantes é que depois que teve o fim da União Soviética, a Ucrânia foi um território, espaço físico mesmo, que tinha um dos maiores arsenais nucleares do mundo. E aí eles falaram assim, então a gente abre mão desse arsenal, nós vamos nos tornar um país que não tem armas atômicas, que não tem bomba nuclear, mas a gente quer uma garantia de que nós vamos estar sempre protegidos militarmente, que nada vai acontecer com a gente, porque agora a gente não tem como se defender. E eles conseguiram essa garantia de países europeus e da Rússia também. Então, aí vamos passar para frente um tempão aí, mas quando a Rússia começou a se movimentar ao redor
da Ucrânia, eles falam que é um exercício militar, sim, né? Sim. Os ucranianos já começaram a falar assim, lembra daquele acordo? Lembra disso? A gente precisa. Então, existe muitos pontos super importantes nessa questão que são bastante históricos. E aí, em 2014, quando teve essa revolução na Ucrânia, as tropas russas entraram em certos lugares, territórios ucranianos, onde existe uma população russa muito grande, porque tem isso também, né? Pois tem muita mistura. Exato, né? Porque também, como é algo recente, então teve muita gente que tá lá, viveu, né? O outro Muita regime e tal, lá. e com certeza sempre tem o cara que tem saudade, que era melhor, porque aquela coisa toda, né? Não tô julgando se é bom ou ruim, não vivi lá, não sei. Mas é sempre assim, né? Eu acho que não é de uma hora pra outra, né? Que você apaga isso, né? Não é. E muito russo que mora lá, muito ucraniano que mora na Rússia. A gente vê agora... Eu conheço alguns russos, né? Eu trabalhei com alguns russos, né? E eu perguntei uma vez, tal, como é que era essa questão toda, o que é a visão deles, essa separação da União Soviética e tal. Ele falou, tem muita gente que fala que tem países que, tipo, são nossos irmãos, sabe? Tipo, que eles não vê não vê como outro país, eles vê como um braço do país deles ainda, sabe? Você tá falando do seu amigo sérvio, porque o sérvio fala muito isso dos irmãos. Esse camarada sérvio não, ele já é outra vibe, mas esses russos que eu conheço falavam assim, nossos irmãos, né, porque a gente era tudo a mesma coisa, né, então... O Putin ainda tem uma visão um pouco diferente, né, ele não vê como irmãos, ele vê como território histórico da Rússia. A Ucrânia é muito especial para a Rússia, porque a Ucrânia realmente é um berço, tem berços de civilizações, a Ucrânia foi um berço. Então, antes de existir Moscou, Kiev já existia. Uhum. Então, eles têm essa questão muito forte com a Ucrânia. E a posição geográfica também é boa, né? Sim, até militarmente. Pois porto. A gente não tem muita noção dessas coisas no Brasil, né? A gente vai aprender depois que vem pra cá e ver esse tipo de denominação, mas é um porto quente. Então, eles conseguem usar aquela saída para o mar, tipo, porque, mesmo no inverno, sabe assim? Até porque o território é gigante, né? Mas o mar norte da Rússia é inavegável, né? Por causa que é congelado e tal. Enfim, os russos estão torcendo para derreter as calotas polares para facilitar a rota de navegação deles aí. Isso foi uma questão com a invasão agora. Mas, enfim, calma. Em 2014, eles aproveitaram, então... E aí anexaram certos territórios, a Crimeia principal deles, né? E ficaram com essa posição aí no leste da Ucrânia também, que estava em confronto desde então. E aí a gente teve vários acordos de cessar-fogo, de paz, de tentativas que nunca realmente aconteceram, porque tem relatos de disputas naquela área desde 2014. Então muita gente vai te falar que a guerra na Ucrânia, ela existe há anos. Ela não começou agora em fevereiro. E aí, esse negócio que você falou do inverno é muito curioso, porque foi outra coisa que a gente, como brasileiro, a gente não tem muito essa noção. Não tem, né? E rolou na virada do ano agora, que foi as pessoas falando, a inteligência do Ocidente falando que a Rússia estava com essas tropas cercando a Ucrânia e esperando o inverno para congelar o terreno para passar com tanque. É muito doido a gente pensar isso, né? É muito porque... louco. Pensar em tanques de guerra, eu acho que essa é uma questão para nós brasileiros que é especialmente delicada, né? Porque... Sim, até voltando a falar desse meu amigo sérvio, ele passou guerra lá, né, e tal, ele tem 40 e poucos anos, né, então ele viveu conflitos, amigos dele morreram na guerra lá e tudo mais, né, e na cabeça dele, ele não consegue entender que eu, como brasileiro, nunca vivi uma guerra. Ele fala assim, como que existe uma pessoa que nunca viveu uma guerra, sabe? Não entra na cabeça dele. Só que pra nós é tudo tão distante isso, né? Isso é uma coisa que eu sempre fico falando, se eu estivesse morando no Brasil, eu falo, estão lá se matando, né? Não que não desse importância, mas aqui, tipo, parece estar na minha porta isso, sabe? A gente não tem essa consciência de guerra, essa memória muito forte da guerra. As coisas acontecem, a gente estudou na escola e parece que... E quando você estuda história, parece que, né? Às vezes parece que o Egito Antigo e a Segunda Guerra estão meio por lá. E aqui a história, ela não é história ainda, né? A gente tem julgamentos nazistas acontecendo ainda. Então, nazistas que estão passando por tribunais. E a memória ela é muito viva. Não sei se dá para chamar de memória ainda. E ainda bem, tem que ser mesmo. A gente tem que guardar. Não pode esquecer, né? Mas nós, como brasileiros, vindo para cá, esse discurso acontece o tempo todo e a gente não está acostumado, né? E, enfim, aí desde 2014 a gente tem essa guerra na Ucrânia, mas o conflito agora, que é o conflito all out, né? O conflito total, foi na virada do ano. A Rússia levou as tropas para a fronteira, para regiões da fronteira, e
diziam na época que era uma questão de exercício militar. Exercício militar e foi doido acompanhar esse discurso deles. 200 mil soldados na fronteira com a Ucrânia para um exercício militar. Quando, em fevereiro, o Putin ele pegou essas regiões do leste da Ucrânia que tinham separatistas, ou vai depender, né, de que lado você vê, mas tinha esse confronto, e falou, esses lugares são independentes, eles são o seu próprio país, e eu reconheço isso, e não só reconheço isso, esse lugar como independente, como eu garanto que eu vou proteger essa região, porque tem russos lá, e eles são independentes agora. E aí isso foi o discurso que ele conseguiu ter para colocar as tropas dele lá. Então, isso cresceu muito, e se você acompanhar as fake news, o discurso do Putin, essa ideia de estamos liberando a Ucrânia de nazismo, e são coisas que você vê toques e pedaços há muitos anos eles falando isso. Aproveita e usa, né, para favor dele, né? E usa exatamente, e aí fecha a mídia independente, a mídia internacional, e o discurso dele é o único que vale, e a estatal dele é a única que pode falar. E pensando bem assim, né, ele ficou planejando isso há muito tempo, né, porque a impressão que dá é que ele esperou o Trump sair, né, que o Trump era um ponto de interrogação, porque ninguém sabe o que aquele louco ia fazer, né, e esperou a Merkel sair, né. É uma coincidência aí que é muito interessante de ver mesmo, sabe? Porque a Merkel, ela sempre, né, fala russo, a Merkel tinha uma boa relação com ele. Assim, ela conseguia flutuar em vários campos, né, lá, a mulher era fera, né. E o Trump é um ponto de interrogação, né, porque o Trump parecia, não sei, né, louco, né, pode ser que, vai jogar bom, vou jogar também, sei lá, coisa assim. E parece que esperou dar o timing, daí falou, não, agora é a hora, se eu quero fazer, sabe. O que você... A vantagem que o Putin tem é que ele não vive numa democracia, né? Então, ele pode jogar o jogo longo. Ele tá lá, a gente tá aqui jogando damas, ele tá jogando xadrez com três bodes diferentes, sabe? Então, ele não precisa se preocupar em alimentar a população dele, em melhorar a economia do país dele, porque ele tem eleições ano que vem, ou porque ele tem eleições daqui a 3, 4 anos, porque ele tem as eleições, mas ele vai ganhar com 107% de aprovação. Então, ele pode fazer esses tipos de movimentação, e aí ele tem controle de outras coisas, como a própria mídia, então ele pode divulgar um certo discurso, e sim, ele estava planejando há muito tempo, e foram vários fatores. Eu acho que bastante o Trump ter saído, apesar de ele ter tido uma certa relação boa com o Trump, né? Até o Trump chegou a falar que foi um golpe de gênio essa invasão do Putin, mas na hora que o cara tá lá, ele é muito macho alfa wannabe, né? Então você não sabe se ele vai ver esse tipo de invasão como uma afronta, né? Às vezes o Trump veria assim, não sei. É difícil falar, né? Mas é engraçado, né? Que isso aconteceu no momento do governo novo aqui na Alemanha e... Sim. E um governo mais fraco lá nos Estados Unidos, eu achei, enfim, parece fraco. Os dois governos que entraram são muito pacifistas, né? Então, aqui na Alemanha a gente tem o Partido Verde fazendo parte da coalizão, que é um partido que quer desmilitarizar, queria desmilitarizar o país, né? A própria ministra das Relações Exteriores é do Partido Verde, então, sim, essas coisas influenciam. E a aproximação da Ucrânia do Ocidente, o fato do presidente... E quando saiu o Zelensky, ele foi recentemente eleito, né? Mas aí a Ucrânia voltou de novo em alguém que é mais próximo do Ocidente, então isso também tem um fator. E esse presidente ucraniano também, coitado, né? Ele nem era político de carreira, né? Então, ele já, para ele ter a visão talvez profunda sobre as coisas, talvez ele não seja o cara mais adequado, né? Ele era comediante, né? Ele era comediante, mas ele é formado em direito, né? Não sabia. Então ele tem uma educação formal e ele foi pra essa área da comédia, mas a comédia dele foi sempre uma comédia política, mais crítica, assim, né? Então ele é meio, eu não sei mais o que tá rolando no Brasil, mas meio primórdios do CQC, você lembra? Bom CQC, né? O CQC era bom no começo, né? Então, aquela coisa mais tirando sarro dos políticos mesmo, e aí o grande personagem dele foi justamente um presidente, né, da Ucrânia,
Então, depois virou ele. Não que isso qualifique a pessoa, mas eu também não acho que as pessoas... Não, claro, não, com certeza. O presidente é o representante da nação, então ele, tá fazendo o trabalho dele lá. Tá se esforçando, né? Tá virando um herói, né? Sim. Tá virando assim, concordando não, porque aí também tem, né, as diferentes visões, mas ele tá lá. Isso é uma coisa muito louca na guerra da Ucrânia, porque ela é uma guerra extremamente midiática, né? Ela é uma guerra acontecendo em tempos de Instagram e com celebridades lutando. Então, não sei se você curte esportes, mas a quantidade de pessoas, de ucranianos esportistas de nível altíssimo que estão lá lutando é muito, muito impressionante. Então, chama essa atenção, vira uma coisa quase Hollywood essa guerra, sabe? Muito louco, né? É muito louco. É muito. Então, ele que tá lá, que era e essa parte de tecnologia, né? Os hackers, os russos são famosos por ser hackers, né? E eles estão bombardeando as redes também, né? Estão derrubando todos os serviços lá e fazendo até o esquema do Chernobyl lá, que eles parece que conseguiram desativar os sistemas que monitoravam o nível de radiação lá, então ficou algumas horas sem saber se estava vazando radiação lá ou não, né? Então, tudo pensado, até o exército tem mesmo até... antes, a Microsoft entrou no meio. Você curte essa área, né? Essa área é muito legal. Mas a Microsoft entrou no meio, eles pegaram uma invasão, às vésperas da invasão territorial, teve invasão cibernética. Sim, então, tudo planejado, né? Para balançar e tal. Talvez até telefonia, os caras devem ter conseguido tirar do ar de repente, sei lá. Então, nossa, é muito pensado o negócio, né? É muito pensado, e é muito histórico, né? Em todos os sentidos. Eu fico pensando daqui a 20 anos, a gente estudando sobre esse tipo de acontecimento, sabe? As coisas que rolaram, que podem mudar totalmente a política externa. Sabe? Elon Musk mandando satélite para a Ucrânia, para dar acesso à internet para os ucranianos, sabe? Pois é, você tem um bilionário que tá lá. É muito doido. É um bilionário que tá lá digitando, vamos dar um satélite para lá. Muito louco. Essas influências que a gente tem, as influências das empresas saindo, então a gente é nas sanções, mas na retirada, na pressão global, né, que tá rolando. Então é uma guerra devastadora, né? A gente tá aqui, não se fala de outra coisa. Sim. A gente vê as pessoas chegando, né? Você anda na Berlim, onde vocês estão, né? É Stuttgart. Então, aqui em Stuttgart tem uma base americana, né? Aérea, né? É e verdade. Tava chovendo caça aí, passando aí, o pessoal levando as coisas, até no trem aí também levaram tanques e tal, até eu vi os stories aí de alguns seguidores, marcaram lá, mandaram pra gente. A estação aqui cheia de trem, levando tanque de veículo de guerra pra perto lá, né? E então, chegando avião e tal. Então, até deu parece que um caça passou aqui perto da minha casa. Eu não estava em casa, passei o dia, não acabei não escutando, mas parece que ele deu uma acelerada muito rápida e deu um estrondo muito alto. E aí foi bem na primeira semana que estavam os conflitos ali, o pessoal, meu Deus, caindo bomba, não sei o que, mas não, era o caça que estava indo pro Mas, gente, é lógico, a gente fica aterrorizado. Eu recebi também muita mensagem, as pessoas falam, tá tendo exército aqui na minha cidade. E é movimentação mesmo. Todos os líderes já avisaram que eles vão. E aí, aqui na Alemanha você não vê exército, né? Não sei como é que é na Áustria, mas eu não vejo milico aqui. Raramente eu vejo, né? Tipo, quando vai pra França, tu vê os caras na rua e tal. Aqui não tem. Na Alemanha, é essa coisa também que a gente aprende quando vem morar aqui, né? Que a onipresença da guerra e da culpa que eles carregam nunca sai da mente deles. E essa questão da guerra, do nazismo e da responsabilidade que o país tem, ela permeia todas as decisões. Então não tem bandeira da Alemanha em todos os cantos. Qualquer outro país da Europa que você for, as pessoas são nacionalistas, tem bandeiras, tem aqui. Quando tem Copa do Mundo, você percebe que rola uma... Eles não estão 100%, né, naquilo, que nem o brasileiro. Isso foi uma coisa que me chamou muito, saindo um pouco do assunto, mas logo quando eu cheguei a morar na Alemanha, eu fui ver um jogo da Alemanha para eliminatórias da Copa, né, de 18, na Copa na Rússia, né, por sinal, né, e era Alemanha e Noruega o jogo aqui em Stuttgart. Aí eu fui, minha esposa, né, a Fernanda, e um casal de alemães.
E acabou o jogo, tá? A Alemanha ganhou, sei lá, 7-0, uma baile aquele jogo lá. Aí o alemão falou pra mim, agora quando a seleção tá jogando é ok sair com a bandeira da Alemanha na rua, né? Mas normalmente a gente não sai. Eu fiquei pensando, caraca, por que isso? Daí depois de um tempo mas que eu você vê vim que ele entender. sai com desconforto, porque ele citou isso pra você, ele sentiu a necessidade de justificar a saída dele com uma bandeira da Alemanha. Então, assim, não é tanto sair do assunto, porque esse tipo de acontecimento vai mudar muita coisa na Alemanha. A gente não sabe ainda todas as consequências, mas uma delas é que a gente vai passar, sim, possivelmente a ver exércitos na rua, porque a Alemanha vai investir 100 bilhões de euros no exército. Vai sair do orçamento de 2022 já, não é assim, agora vamos já, investir vamos investir daqui a 10 anos. Não, vai ser agora. A Alemanha vai passar. A Alemanha, famosamente, não seguia. Tem a OTAN, né? A gente tem que falar da OTAN, que é a organização. NATO, que é a Organização Militar do Atlântico Norte. Então, pega um monte de países da Europa, não pega a Áustria, nem a Suíça. Não, se você pegar o mapa da OTAN, tem um buraco branco, que é tipo a Áustria, Luxemburgo e Suíça. Mas a Áustria não precisa, ela tá cercada de países que estão, né? Então, deixa ali. Justamente por isso, alguns diriam que precisa, né? Ela não tem pra onde fugir. A gente está cercado. Mas a Alemanha faz parte e a OTAN tem uma meta de que todos os países membros, não é uma meta obrigatória, obviamente, porque quase ninguém segue, mas é um objetivo, assim, que seria lindo ser, né? Na visão deles, né? De todos os países investirem 2% do PIB em forças armadas, em militar, nossa, é bastante, né? É muito. A Alemanha sempre esteve longe disso. Até durante o governo Merkel, ela teria que ter entregue não sei quantos caças lá, por causa da tratada, não fez nada, sabe? Os caras, mas cadê os caças? Pois veja bem. Viu, Merkel? Se eu tivesse feito... E se a gente vê essas coisas, né? Tem várias referências nos últimos anos de caças e coisas que estão, assim, quase aos pedaços na Alemanha mesmo, né? A Alemanha não tem serviço militar obrigatório. Então, tinha, né? Tinha, né? Saiu em... Como foi? É recente, mas não tem mais. Recente, tanto é que tem a pessoa 2011. da minha idade, que quando eles chegavam eu acho que terminava o ensino médio, né, que seria, eles tinham que optar, né, ou fazer um ano de serviço voluntário ou fazer um ano militar, né? E a galera, eu não conheço ninguém que fez militar. Todo mundo você tem isso ainda. Eu acho até interessante. O serviço civil militar, eu não sou uma pessoa muito militarista, mas o serviço civil é interessante, são 9 meses que eles passam e aí eles podem ser enviados para ajudar com copiloto de ambulância, ajudar em lares para idosos. Quando a gente foi para kindergarten, né, cuidar de criança e tal, então... Legal, isso, essas coisas assim. Bem mais nobre, né, do que... Mas enfim, daí quando dá esses conflitos, aí cadê o pessoal treinado, né? Então, aí essa é a questão que o próprio Scholz falou. Agora a gente precisa disso, a gente precisa desse investimento enorme em militar, a gente usou as palavras agora, a gente condenou, a gente falou que vai proteger nossos aliados, que a gente vai nos proteger, né, ter uma defesa boa, e agora a gente precisa bancar isso. Então foi daí que veio essa ideia dos 100 bilhões de euros, e o discurso dele... Se quem estiver ouvindo a gente quiser entender a mudança, o que aconteceu na Alemanha, esse discurso histórico dele de 27 de fevereiro, então um pouco depois da invasão, vai explicar tudo. Porque é muito doido a maneira como ele fala, e é bom assistir porque você vê que todo mundo aplaudindo. Então ele chegou lá no Bundestag e falou, olha, a gente vai mudar tudo. A Alemanha tinha uma política, especialmente com a Rússia, de achar que laços comerciais trariam paz. Que se você tem interdependência econômica, não há motivos para ter paz. Isso é uma teoria de relações internacionais mesmo, sabe? E aí ele falou, olha, mas agora tudo mudou. A gente precisa do hard power, né, Cristiano? A gente precisa bancar essas coisas, a gente precisa ter o stick na mão, né, o bastão na mão. Bastão na mão. Foi um discurso, assim, assistir esse discurso é muito... dá arrepio, assim, porque você fala, estou vendo a história acontecendo. Meus filhos vão estudar sobre isso na escola, sabe? Sim, a gente vai ouvir falar muito sobre isso. Vamos. As pessoas compararam, e eu concordo, com o 11 de setembro. Quando aconteceu o 11 de setembro, tudo mudou, né? O tipo de guerra no mundo mudou, o tipo de confronto, quem é o inimigo, né? A gente está no podcast, estou colocando aspas. Mas quem é o inimigo... Para quem está ouvindo o podcast, é os dedinhos voadores, sabe?
Estou colocando muitos dedinhos voadores, porque é complicado conversar sobre essas coisas, né? Superficialmente. E a gente sempre vai ter vários lados. E eu sou muito crítica também do tipo de guerra. Dizem que a gente teve. Teve um cara que falou que a primeira vítima da guerra é a verdade, né? Sim. Porque ninguém sabe agora, né, de nada, né? Não, e você defender... Eu quero deixar claro que não é porque eu condeno muito, pessoalmente, as ações da Rússia, e eu acho que nesse conflito existe sim, vou receber muito hate por isso, mas existe sim um mocinho e um malvado. Eu acho que um país gigantesco invadir um país pacífico da sua vizinhança, porque o líder que não foi eleito democraticamente tem essa visão de um império, para mim tá muito claro quem tá certo e quem tá errado nisso. Sim. Mas isso não significa que as outras potências que estão envolvidas nisso, e a Alemanha inclusive, mas especialmente Estados Unidos, Reino Unido, sejam bonzinhos, né? A gente pode criticar todo mundo. Isso. E aquela história, né? Eu sempre fico falando. Eu sei que tem tudo a OTAN por trás e todos os tratados, né? Então não pode se o americano leva os tanques deles pra lá, aí o jogo muda, né? Mas aí você dá armas pros caras se matar é outra coisa que também eu falo, caraca, mas tipo assim, você tá torcendo, né? Você tá querendo que outro se mate, sabe? O Putin falou que pra ele isso equivale a uma declaração de guerra. Uma declaração de guerra, claro. Apesar disso, ele está certo. Mas é muito doido, né? Essas regras, essas regrinhas do jogo internacional, porque, em teoria, desde que você não esteja combatendo diretamente, não é uma declaração de guerra. E o Putin faz esse tipo de coisa, desculpa, mas assim, hipocrisia enorme, porque esse confronto indireto rolou muito na Guerra Fria, a gente sabe que é uma Guerra Fria por isso, mas rola até hoje, rola na Síria, rola em vários outros conflitos que a gente ainda tem, muitos conflitos no mundo, às vezes as pessoas esquecem porque a Ucrânia está aqui do lado, mas esses confrontos indiretos de Rússia com outras potências rola demais. A Síria eu acho que é o melhor exemplo disso. Então ele falar declaração de guerra é muita hipocrisia, né? É o jogo que estava rolando, é o contexto internacional que a gente tinha, que aí ele mudou esse paradigma quando ele invadiu a Ucrânia. E o Scholz já falou isso, o mundo inteiro mudou agora, a gente precisa ver as coisas de maneira diferente e falou, vamos proteger a OTAN. A OTAN, os países membros da OTAN, que tem aquele famoso... a patotinha, né? Aquela famosa regra de atacar um, atacar todos, sim, eles reiteram bastante. E esse é o grande medo que as pessoas têm, e é por isso que eles levaram muito a prova mesmo. Levaram para a Lituânia, levaram até para a Eslováquia, promovendo coisa. Então, me perguntam muito assim, você acha que a guerra vai se expandir? No status que a gente está agora, hoje, não há nenhum indicativo de que isso vai acontecer. A maior preocupação seriam os países bálticos, que é a Lituânia, Estônia, Letônia, e são os países que também eram parte da União Soviética, né? E que são membros da OTAN. Então, se ele fosse para lá, a gente talvez teria um problema, mas agora não tem nem como. Não tem como saber também. Um muro de tanques ali, sabe, dos Estados Unidos, da Alemanha. Só não tem da Áustria, mas de todo o resto tem. Tem todo mundo, né? Mas uma coisa que você falou ali da questão da Síria, né? É interessante que quando a gente chegou na Alemanha, tava, vamos dizer assim, terminando a onda, né? De refugiados sírios aqui, né? E a guerra rolando, tudo aquilo lá acontecendo lá. E a comoção que eu via, né? Sobre aquilo dos alemães era baixa em relação ao que está acontecendo hoje, né? Não se compara. E aí eu fico pensando, mas também foi cruel o que aconteceu lá, só que parece que eles veem os ucranianos como primos, né? Porque são europeus, né? E os sírios são sírios, né? E fica isso, sabe? Eu não sei se é porque o perigo tá muito perto ou se... Tem uma série de fatores, né? Racismo, xenofobia, são dois fatores altíssimos aí, a gente sabe, a gente não é aqui, não dá para escapar disso. Então é um fator enorme. Algo que eu e você não vamos saber muito o que é, né? Olha, você desse jeito e eu desse jeito também, num brancão aí. A gente sabe pelo privilégio que a gente tem, e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido coisas parecidas, de que nós somos bons imigrantes, né? Já ouvi histórias. Eu sou uma imigrante ok.
De você estar discutindo com alguém e a pessoa está sendo xenófoba e você está assim, poxa, mas eu sou imigrante também. Como que você pode estar falando isso? Já aconteceu discussões também do falando, lendo lá, eu gosto de ver isso de geografia, estatística e não sei o que, né? E a taxa de natalidade da Alemanha cresceu e tal, não sei o que. O cara que trabalhava comigo falou assim, but they are not the real Germans. Eu falei, tá, mas se eu tiver um filho também não é real German, né? Dele, não, e não mas só isso, meu amor. Ele falou assim, é diferente. Eu falei, o que é diferente? E não só isso, eles não são real Germans, mas eles vão pagar a aposentadoria desse seu amigo. Porque nós imigrantes não estivéssemos aqui fazendo filho, não ia ter quem pagar. Já não vai ter muito quem pagar, né? Eles estão com essa bomba aí na mão. Mas a imigração é uma das únicas soluções que eles têm para pagar a aposentadoria dos real Germans. De novo, a gente está botando as aspas imaginárias, mas dos alemães verdadeiros. Né? Então, assim, é muita ignorância que rola, muito racismo, muita xenofobia. É a visão míope, né? Eu, na verdade, eu só lamento, né? Mas aí pra gente agora é muito triste, porque aí você vê a situação da Ucrânia, eu fico muito, muito só mal, eu só fico mal. Porque eu fico mal por eles terem fugido dos países deles, eu fico mal lembrando de como outros refugiados, como você falou, foram maltratados, apesar daquele começo, daquela cultura de bem-vindo que teve na Alemanha, mas você lembra que depois isso falhou miseravelmente, e aí eu fico mal por estar pensando, sabe, comparando duas coisas, enfim, não tem... Na guerra ninguém vence, uma observação só, né, eu sou do Paraná, né, e no Paraná tem uma colônia ucraniana no Paraná, né, eu tenho amigos meus que o vô do cara nasceu na Ucrânia e migrou pro Paraná, sabe? E aí eles falando, cara, como é que pode e tal, no país do meu vô, né, sabe? Tipo, No Paraná tem uma cidade... O Paraná, né, a gente chamava de Rússia brasileira, né? Agora eles vão ter que rebatizar isso aí, né? Porque o Paraná é uma confusão, né? Tem colônia espanhola, tem colônia japonesa, tem colônia alemã, tem colônia ucraniana, tem de tudo. Italiano. Quando eu falei com os ucranianos, eu fui em algumas manifestações, e aí eu conversei com um dos com quem eu estava conversando. Quando ele soube que eu era do Brasil, ele falou... sabia que tem uma cidade no Brasil que chama Pequena Ucrânia? Aí eu falei, o quê? Deve ser no Paraná esse troço aí, não? Então, é no Paraná. Eu tô procurando aqui, mas não chama Pequena Ucrânia, mas é um apelido da cidade. O apelido bem informal da cidade é Pequena Ucrânia, porque realmente, assim, é uma taxa altíssima de ucranianos e filhos e netos de ucranianos. Sim, e eu não sabia, ele foi me contar. Bem doido isso, bem doido. Paraná é um lugar diferente por isso, assim, tem muitas colônias diferentes de todo lugar do mundo, assim. É uma salada. E colônias mesmo, a galera real falando a língua, né? Ou dialetos da língua. Sim. Quando eu explico isso pra eles aqui, eles não entendem. Surpresos, assim. Até os alemães não entendem. Quando eu falo que eu morava em Blumenau, os caras, mas como assim, Blumenau? Mas lá perto de Munique, né, que tem um bairro lá, a cidade, sei lá, que tem em Munique, que se chama Blumenau. Eu falei, não, lá no Brasil. Enfim. Essa questão dos imigrantes, dos refugiados, realmente, a gente vê muita diferença mesmo. E agora vai vir mais uma onda, né, de imigrantes pra cá, né, e eu com certeza até estava conversando com os amigos, eles vão ser muito bem mais integrados aqui do que os sírios, né, então vai ser essa questão dos refugiados ucranianos vai ser, a gente precisa acompanhar, assim, porque assim como os sírios, no norte da África também, eles foram bem-vindos no princípio, né? Isso foi mudando com o tempo, conforme as pessoas começaram a perceber certos pesos, né, que as pessoas trazem. Aí, de novo, as aspas. Meu Deus do céu. Mas, pessoal, assim, às vezes é difícil aqui, tá? Só falar pra audiência, não é complicado. É difícil, porque às vezes... Dá um podcast inteiro, vários podcasts discutir essa questão, mas a gente sempre, né... E às vezes a gente está falando sobre a visão que existe ao nosso redor, porque a gente precisa falar sobre a visão que existe ao nosso redor, e eu quero deixar claro que não é a nossa visão, né? Eu não acho que tem pesos, as pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas, entendeu? Eu não vou ficar, não venha pra cá porque eu não vou ter emprego pra você, até porque isso é falso, isso é uma falácia. A gente precisa de pessoas de qualquer maneira. Mas enfim, agora a questão dos ucranianos, essa primeira onda de ucranianos que veio agora, eu estava lendo a respeito, achei muito interessante que eu não tinha pensado sobre isso. São as pessoas que vão se integrar melhor, né? Porque são as pessoas que puderam sair do país mais facilmente. São pessoas que têm passaporte, né? São pessoas que têm passaporte, são pessoas que têm família na Alemanha, são pessoas que falam inglês, são pessoas que, sabe, que têm dinheiro.
A mesma coisa aconteceu com vários sírios, né? Que vieram também, né? Foram nesse mesmo esquema. A primeira onda. E aí é fácil de você adotar. E a Alemanha tá inclusive, com espaço sobrando, né? Porque eles não estavam esperando que tantas pessoas fossem achar acomodação privada. Então tem ucraniano contratando aí Airbnb, ou ficando na casa de amigos. Então eles estão com esse espaço sobrando. Agora, o problema mesmo, a dificuldade que a Alemanha vai ter, que precisa lidar, não tô falando da dificuldade no sentido de, vai ser horrível. Não, precisa se preparar, vamos fazer isso. A gente consegue fazer isso, né, como diz a Merkel. Mas a questão vai ser as próximas ondas, quando as pessoas vierem, porque realmente a cidade delas está completamente destruída, elas não têm para onde ir, elas estão só fugindo. Então, e elas não têm inglês, não tem alemão, dinheiro, não tem nada, não tem dinheiro. Não tem passaporte, não tem nada. Então, não tem informação, talvez não tenha muito estudo e tal, vai ser mais complicado, né? E são pessoas que realmente não estavam querendo sair, sabe? Que aí talvez tenham mais dificuldade de se integrar, que também a integração é um conceito bem complicado, que eu acho também bem polêmico, mas que vão ter mais dificuldade mesmo, né? Então, quando essas pessoas chegarem, aí a ONU está estimando que pode ser até 5 milhões de pessoas, sabe, saindo da Ucrânia. Bastante o gente. Dobro disso. As estimativas são muito variadas. Aí a gente vai ver realmente uma dificuldade que a Alemanha vai precisar lidar. E isso, né, a gente não pode esquecer, isso vindo de uma pandemia, que a Alemanha já pegou dívida de novo, já investiu, já botou dinheiro na economia, sabe? Então, com a inflação, já tá a inflação, né? Eu já noto as coisas mais caras também. Sim. Não, a gasolina mesmo subiu 30 centavos em uma semana. Eu não vejo mais, eu faço assim. Eu falei pra minha esposa, vou te levar pra um lugar caro hoje. Ela, opa, foi posto de gasolina. Tá correto. A gente já tem turismo de gasolina, né? As pessoas estão indo até a Hungria para encher tanque. Então, realmente a situação outra prática comum no Paraná. Voltando a falar Paraná, o Paraná é um lugar especial, né? A gente foi para a Argentina abastecer o carro algumas vezes, né? Então... Sério? Meu Deus. Eu sou de São Paulo, né? Tipo, eu posso dirigir 5 horas que eu ainda tô em São Paulo. Entendi. Inclusive no meu bairro, porque tem tanto trânsito que, assim, eu posso ficar 2 horinhas em outro país. Nossa. Isso pra mim foi uma surpresa vindo pra cá, pra Europa, né? Se dirigir, sair em outro país. Sim. Mas enfim, então acho que eles estão subindo, eles vão precisar lidar com isso. Ao mesmo tempo que essa nova coalizão, de novo, né? Uma nova coalizão, um novo governo e de um partido diferente. Que bomba pegou esse homem, né? Esse presidente aí, esse chanceler, pegou uma bomba de verdade. Eu vi umas charges, coitado, cara, tirando sarro. Pior momento da história. É tipo a Merkel bebendo o chazinho dela e falando que eu tava ferrada porque eu peguei a pandemia. Barbaridade. Que mal bomba, sabiam né? eles. E ele ainda iniciando, né, articulando as coisas, né, tentando, né, andar pra frente, e ainda vem cai da bomba, né? Então o Putin esperou a hora de... E a pandemia ainda rolando, né? Não dá pra esquecer, recorde de números de novos casos. A gente tá fazendo essas aberturas, a gente tá... E eu não tô culpando ninguém, não. Eu também tô desesperada pra voltar à minha vida, sabe? Mas a gente tá reabrindo, a gente tá vendo a primavera, aquele momento lá, mas os números estão subindo ainda. E os hospitais ainda tem muita gente, então a gente já tem... médicos de torno de saúde, de unidade de tratamento intensivo, falando que não tá. Os profissionais estão exaustos. Então, assim, tem que lidar com tudo isso. Imagina. Difícil, né? Difícil. E aí, esse governo também, além disso tudo, é um governo que se propôs a fazer certas coisas, como a questão da mudança climática, né? Mudança da matriz energética da Alemanha. Isso também foi outra promessa que agora ele precisa cumprir, ao mesmo tempo que ele... precisa fazer mais rápido, na verdade, né? E é algo complicado, né, de mexer, né? Especialmente que foram desligando as usinas nucleares aí, pressão dos verdes, né? Então, enfim, toda aquela história, né? Porque se a Guerra Fria tivesse, né, não sido fria, o primeiro lugar que teria ido para o espaço, acho que era a Alemanha, né? Porque é o que era o ponto de fricção ali, né? E aí toda essa questão histórica, né, do que, imagina, o medo que essas pessoas daqui não tinham, né, em relação a ataque nuclear, né, porque se jogasse uma bomba, provavelmente ia ser na Alemanha, né, eu acredito, né, porque é meio que dividiu o mundo, né, e aí foram, vamos desligar, desligaram, daí agora a Rússia fechando a torneira lá do gás e tudo, né, e vai prejudicar a energia, vai prejudicar um monte de coisa, então é uma situação bem complicada, né, e não é assim, né, vou construir um negócio aqui para gerar energia, não é assim. Não é, e também, eu tava lendo hoje, não é vão construir, mas também não é religar ou manter essas últimas duas,
Porque se você manter essas duas últimas, ainda não vai ter o suficiente para suprir o que a gente precisa no final do ano. E não é só a questão de eletricidade. O principal problema do gás natural, né, que a gente traz da Rússia, a maior parte vem da Rússia, é que ele serve para aquecimento das casas. Então, a eletricidade não dá conta disso. Então, essa questão de aquecimento vai ser muito forte. E aí, nesse discurso dos shows que eu falei, que é histórico, ele cita isso, ele cita algumas questões que eles querem fazer de armazenar. Eles querem construir grandes... E eu não sei. Eu queria muito conversar com algum químico, alguém que manja disso, porque eles querem construir um armazém de gás para ter estoque, porque precisa mesmo. Caraca. Precisa, não dá para ficar assim na mão. Eles querem construir novos terminais para gás também, então... Fica aí para nossa audiência, né? Você que, sei lá, engenheiro, sei lá, o químico, sei lá quem que vai ser o responsável por essa obra, manda uma mensagem para nós aí, eu quero entender. Existe isso? Eu nunca vi. Eu vi tipo botijão de gás, né? Tipo, botijãozinho, né? Mas eles querem e precisam. E aí agora eles estão em conversas com vários outros países que exportam gás natural. Então, Noruega, Noruega, sim, mas o Trudeau também foi para a Alemanha, eles conversaram sobre isso, mas também... Aí eu acho muito louco, né? Aí vai para outras ditaduras, né? Já que a ditadura do Putin não quer mais, a gente vai lá para o Oriente Médio. O que pode dar errado com negociar energia com o Oriente Médio, né? Mas foram também no Oriente Médio. Nessa hora vai para qualquer um, né? Vai, eles estão tentando. Então, a ideia, eu até tenho aqui direitinho, porque eles querem ser independentes do... tem um outro, carvão, né? Carvão é outra coisa que eles usam muito. Mas eles querem ser independentes da Rússia até o outono já, e quase independentes do petróleo russo até o final do ano. Nossa, é muito ousado isso. É muito ousado. Mas assim, só mostra muitos erros, né, da Alemanha. Tipo, pode ser. Mas é aquela questão que a gente estava falando, né? De a ideia de diplomacia e de manter a paz por vias econômicas. Eles precisam da gente. Se você for pensar, faz sentido, né? Faz sentido, né? Claro. A gente estava pagando para eles, você paga pra gente, vamos manter paz. Mas aí você pega um ditador, ou alguém desequilibrado, ou alguém que vê a história de outras maneiras, se viu pressionado. Eu admito, eu tenho dificuldade de ver o outro lado e entender o lado do Putin nisso, mas o que as pessoas dizem é que ele se sentiu acuado, né? Porque os países da fronteira com a Rússia e ex-União Soviética começaram um a entrar na OTAN. Então, elas começaram a fazer parte dessa organização militar que se autoajuda e se promete sempre, né, se defender, e a Rússia ficou lá do lado. Mas a Rússia também tentou fazer coisas parecidas e não conseguiu essa parceria com outros países. Então, é uma situação muito, muito delicada. Enfim, eles ficaram nessa dependência enorme e agora vamos ver como que eles vão fazer, mas querem adiantar todos esses processos. A União Europeia toda, né, já falou que quer adiantar. Sim. E aí isso vai ser um golpe enorme para a Rússia, né, porque, cara, eles têm as sanções, né, tem as sanções, tem as sanções dos oligarcas, pegaram lá uns iates de uns ricão da Rússia. Como é que é o... Eu gosto de futebol, né? Daí o dono do Chelsea é russo, né? Aí já falou que vai botar o time à venda, porque os caras tal. Eu falei, caraca, mas ele já foi sancionado já. Tá demais, amado. Agora, eu não tenho muita fé no ser humano nessas horas, né? Quando ele falou, vou botar o time à venda e vou doar o dinheiro para a Ucrânia, né? Vai. Eu acho que vai. Mas essa doação deduz do imposto que ele paga, né? Então, primeiro que não era uma doação, tipo, de todo o dinheiro, né? Que ele vai vender o Chelsea por, tipo, 5 milhões de euros. E aí, não, era dos net proceedings, né? Do lucro que ele faria com a venda. Então, ele vai lá pagar o negócio ele investiu, tipo, 1 bilhão de libras em sei lá quantos anos, e daí ia vender por 2, e aí não sei o quê, ia passar... Isso, e aí o que sobrasse, ele ia dar lá pro Ucrânia. E aí, na hora dele fazer o imposto de renda dele... ele ia botar como doação, como gasto que sai do imposto dele. Então, ele ia ter um corte no que ele gasta de imposto com isso. E tudo isso porque ele sabia que ele é um oligarca russo, ele poderia ser sancionado. E foi. Então, agora está na mais recente lista de sanção. E, então, assim, não tem muitos heróis, assim, nessas situações, né? Não sabia disso. Ele vai vender o Chelsea e vai doar o dinheiro. Vem.
capaz. Você tem que sempre ficar com o pé atrás. Mas sim, a gente estava falando essa questão da energética da Alemanha. Vai mudar tudo. Acho que é legal a gente citar agora que a gente está fechando. Então, algumas preocupações que pelo menos eu recebo bastante no Instagram das pessoas, que são, por exemplo, medo de acidentes nucleares. É importante citar. Pelo menos por hora, os governos não dão alerta de nenhum risco de alguma coisa acontecer na Ucrânia e afetar a gente por aqui no centro da Europa, tá? Eles vão avisar, esse tipo de coisa não é uma coisa que o governo ia, sabe, minimizar. Ele não tem por que minimizar. E o medo aqui é muito grande, então acho que nada de contrário aconteceria, sabe, de eles alertarem antes. Tu viu que existem aquelas pílulas, né, que tu pode tomar que diminui os efeitos lá e zerar as pílulas de contra... Eu tô fazendo uma matéria sobre isso e eu já vou então adiantar aqui pra vocês, mas eu tô falando com uma médica, uma endocrinologista. É um perigo esse negócio aí. É um perigo esse negócio. É um perigo esse negócio. E o grande medo que a gente tem é que aconteça algum acidente nuclear nas usinas da Ucrânia, que vai ficar contido na Ucrânia, porque a gente está bem longe para isso. E tem uma questão de ventos, sabe assim, o medo é que aconteça alguma coisa e a galera começa a tomar tablete de iodo aqui. E isso é perigoso, sabe? Então, assim, eu falo sempre, a gente pode ficar preocupado. É preocupante mesmo, né? Mas... Especialmente para nós brasileiros, a gente não vive perto de guerra, a gente não vive perto de usinas atômicas, então pode ficar preocupado, mas não fique desesperado e siga as orientações dos médicos e das autoridades, assim, sabe, com essa questão de preocupação. As chances de vir tanques da Rússia para Berlim são próximas a zero. Sim. Tem coisa na frente ainda, né? Tem muita coisa na frente, As chances, a gente às vezes não tem noção do poderio militar, assim, do que existe no planeta, sabe? Se a Rússia soltar um míssil em direção à Europa, a Europa vê aquilo antes deles soltarem, sabe? Os Estados Unidos estavam avisando da invasão desde o ano passado. As pessoas falam, não, imagina, que isso? Mas os Estados Unidos estavam avisando. E agora o mundo vai escutar melhor os Estados Unidos, sabe? Então, isso também é um sinal. Aliás, falando nos Estados Unidos, se os Estados Unidos começarem a falar, cidadãos americanos não viajem para tal lugar, ou saiam de tal lugar, isso também é um sinal. Então, só dando assim, umas dicas para evitar que a gente fique muito tenso, sabe? Pra gente saber quais sinais a gente começa a ficar preocupado. Então, assim, sempre me perguntam, Amanda, vocês estão pensando em ir pro Brasil? Vocês estão pensando em voltar pro Brasil? Eu assim, olha, não, mas se o Biden falar pros americanos voltarem pra casa... Eu volto. Eu volto também. Eu também penso nisso. Samba, e eu volto. Vou nem ser nadando. Muito longe. Eu volto. A gente faz uma barquinha e vai. Vai. Mas estamos muito longe disso, sabe? Sim. Então é importante pensar nisso. Aí outras coisas que perguntam, inflação, preço das coisas, vai subir. Vai subir, não tem. Vai subir mais, não adianta. Já estava subindo, né? Por causa do corona, e agora ainda mais a produção. Por exemplo, eu estava lendo 30% do trigo do planeta Terra é produzido por Ucrânia e Rússia. 30%. Vai tudo subir. Então, teu pão, tua cerveja vai ficar mais cara, vai ficar tudo mais caro. Mas assim, a Alemanha já anunciou que vai ter um pacote de ajuda e tem especialista falando que não vai ser não pode ser só para pessoas que estão mais necessitadas, tem que ser bem assim, classe média para todo mundo, né? Vai ter que ajudar muito. Eu fiz essa pesquisa porque eu sei que são coisas que as pessoas perguntam muito, né? Então, só para falar, tem especialistas citando que talvez o custo, assim, por pessoa, em termos de gás, principalmente, seja até, no pior do cenário, seja até, tipo, 1.000 euros por ano. Que é um valor altíssimo. Bem alto. Mas pelo menos a gente sabe que esse é o pior dos cenários. E pelo menos a gente tem um número, sabe? Não fica aquele medo não palpável, né? Então, essa é outra questão importante de citar. Não sei o que mais que você acha que o pessoal pergunta pra vocês, preocupado. Água, né? Teve gente que falou de água também, né? Como é que... Eu não consegui entender a lógica da água, mas tem gente que falou pra estocar água até, porque pode ser que... Então, assim, eu acho que não custa nada a gente ter, porque, de novo, são coisas que brasileiros não temos, né? A gente não tem esse hábito, mas aqui existe até. A questão da água, mais ou menos até, né? Tipo, eu que morei muitos anos em Blumenau, lá dá frequentemente enchentes, né? E começou a subir o rio, né?
que eles avisam e tal, e monitoram, né? Tem várias métricas lá, então tem umas cotas que o rio vai subindo. Quando chega numa lá, ele já anuncia, ó, galera, o rio tá subindo e tal, a previsão é pra subir tanto. Eu já vou no mercado e compro água, porque eu sei que depois não vou ter água em casa, porque alaga e tal, e ferra tudo o tratamento e tal. Então isso é uma coisa que eu fazia lá, né? A última coisa que eu pensei quando eu vim morar na Alemanha é que eu precisava estocar água. Mas aí é por outros motivos, né? A gente tem, eles falam... Então, por exemplo, o próprio governo, ele tem uma listinha de coisas. Você tem uma lanterna, você tem a bateria da lanterna, tem um rádio. Então, assim, eu tô falando isso, não é para as pessoas entrarem em pânico. Sai louco na Amazon, comprar tudo. É pelo contrário, é pra gente tentar não controlar o pânico, mas tentar se acalmar e se preparar e fazer as coisas que a gente pode fazer, né? Então, assim, comprar um rádio, uma pilha, porque se acontecer alguma coisa, vai ter alerta no rádio e a gente não tem mais isso, né? Então, baterias, água. Tá bom, quer estocar comida? Estoca então uma comida. Lembra dos animais, né? Então, comida pro cachorro, pro gato. Esse tipo de coisa não custa nada, quer dizer, custa porque você vai comprar, mas eu acho que vai dar um alento para muitas pessoas, possivelmente, pelo menos as pessoas que me seguem, que estão bem desesperadas com isso, manter esse tipo de... Mas, que nem tu falou, acho que não é momento ainda de se desesperar, né? É bom ficar alerta, mas por enquanto a vida tranquila, vida que segue. Não é, mas eles realmente indicam que tenha um kit de emergência, não pela guerra, mas por qualquer coisa, né? Por, de repente, ataques cibernéticos que cortou a eletricidade, sabe assim? Coisas podem acontecer. A Alemanha, poxa, a gente teve, né, recentemente as enchentes, então a gente sabe que pode ser mudanças climáticas causando tempestades enormes. Pode ser qualquer coisa. Assim, qualquer coisa. Ou pode ser porque, sabe, você esqueceu que sexta-feira era feriado e agora não dá mais para comprar água porque os mercados estão todos fechados. Então, esse kitzinho aí de primeiros socorros, acho legal ter. Eu não tenho ainda, mas eu vou comprar. Com calma. Com calma. Eu acho que eu vou comprar um radinho, sabe? Mas, assim, eu acho que se ajudar as pessoas a se acalmarem, porque, de novo, não tem motivo para pânico nenhum, fica aí essa informação. É isso, né, Amanda? Eu acho que tem muita coisa para falar ainda, né? Eu acho que, inclusive, fica o convite aí se a gente talvez grave um outro programa, talvez um pouco mais curto, porque vai ter muito desdobramento aí, né, nessa história. Acho que só tá começando mesmo. E então o jogo muda todo dia, né? Eu acho que toda hora tem eventos novos. Então, quem sabe daqui a pouco a gente já grava uma segunda versão aí só para atualizar o pessoal das movimentações. Mas fiquei grato aí por ter aceito o convite. Eu podia ler as notícias e falar, mas acho melhor deixar para quem sabe, né? Não, estamos juntos. Não, mas você tá dentro da área aí, então acho que é bem mais... Tem mais credibilidade do que eu falar. Essa coisa de imigrante, a gente acha que vai melhorar nosso alemão, vai melhorar nosso inglês. Não, piorou nosso português, piorou meu inglês, piorou meu alemão. Piorou tudo, né? Inclusive, eu às vezes falo misturado, tá falando com a família, bota a palavra em alemão no meio. Meus amigos ficam pegando no meu pé. Foi o que você tá falando? Eu falei, caraca, não sei. Meus pais perguntam, como assim você vai marcar um terminho? O que é um terminho? Eu falei, vou marcar um terminho. O terminho é legal, que até os seguidores, né, que moram no Brasil, que não tem nada a ver com a Alemanha, que escutam a gente, eles falam terminho. Estão prontos, integrados. Já estão integrados. Já entra no A2. Exatamente. Então é isso. Agradeço a presença e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Obrigada pelo convite.